Continuação do capítulo 1. Como todos os arquétipos, a ânima e o ânimos têm aspectos positivos e negativos, isto é, às vezes parecem ser altamente desejáveis e atraentes, e, às vezes, destruidores e enfurecedores. Nisso, eles se assemelham aos deuses e deusas, que podiam beneficiar a humanidade com dádivas, mas que também podiam voltar-se contra a humanidade de maneira devastadora. Se o aspecto positivo da imagem da ânima for projetada por um homem sobre uma mulher, esta se tornará sumamente desejável para ele. Ela o fascina, consegue atraí-lo para ela, e parece ser para ele a fonte de felicidade e de prazer. Uma mulher que carrega essa projeção para um homem prontamente se torna objeto de fantasias eróticas e desejos sexuais por parte dele, e ao homem parece que lhe bastaria estar com ela e dar-lhe amor para sentir-se plenamente realizado. Esse é o estado que designamos com o termo apaixonar-se ou enamorar-se. Naturalmente, uma mulher que traz consigo uma poderosa projeção de ânima gosta disso, pelo menos no princípio. Sente-se lisonjeada e valorizada, e, mesmo que só o perceba obscuramente, passa a gozar de um sentimento de força considerável. A pessoa que recebe uma imagem psíquica projetada por outra pessoa fica tendo força sobre essa pessoa, pois sempre que uma parte de nossa psique é percebida presente em outra pessoa, essa outra pessoa passa a ter força e ascendência sobre nós. A mulher, todavia, geralmente percebe e sente a tempo a situação, quando ela experimenta o lado desagradável de ser a portadora da alma de outra pessoa. Eventualmente, poderá descobrir que o homem começa a sufocá-la. Ela pode achar que ele se ressente com isto quando não a encontra imediatamente e sempre à disposição dele, e isso provoca o aparecimento de uma qualidade de opressão no relacionamento entre ambos. Ela descobriu que o homem se ressente quando ela faz qualquer tentativa para desenvolver sua personalidade individual, de maneira tal que esse desenvolvimento supera a imagem de ânima que ele colocou sobre ela, porque, na verdade, ele a vê não como ela realmente é, mas como ele deseja que ela seja. Ele a deseja para satisfazê-lo e continuar vivendo para ele sua imagem feminina projetada. E isso, inevitavelmente, irá colidir com a realidade humana dela como pessoa. Ela pode encontrar-se vivendo no seu quarto, no seu cofre ou nicho, cercada pela determinação dele que acha que ela satisfaz a projeção dele para ele. E ela pode descobrir que o lado sombrio do seu amor aparente por ela corresponde a uma possessividade e a uma limitação por parte dele, que contrariam a tendência natural nela existente de se tornar um indivíduo. Quando ela insiste em ser ela mesma, pode constatar que seu homem fica com ciúmes, ressentido e carrancudo. Ela também pode começar a ter pavor de suas investidas sexuais, que ela começa a desconfiar. Não são funções do relacionamento entre eles, mas antes possuem, inerentes a si, uma qualidade compulsória e impessoal. De fato, os dois facilmente concluem estar lutando em vão em matéria de sexo. O homem é compulsoriamente induzido ao relacionamento sexual com a mulher que, para ele, traz em si a imagem feminina dele, e só sente que o relacionamento está completo depois da cópula, quando ele experimenta uma sensação de momentânea unidade com ela. A mulher, por outro lado,
deseja primeiro conquistar o relacionamento humano e, depois, dar-se sexualmente ao homem. E muitos demônios vivem rondando essa diferença entre eles. Além do mais, a projeção oposta pode substituir a positiva, de repente e sem prévio aviso. A mulher que já carregou alguma vez a projeção da ânima positiva, a imagem da alma, para um homem, pode subitamente receber a projeção da ânima negativa, a imagem da feiticeira. Tudo o que um homem pode fazer é censurá-la por causa das más disposições dele, e, imediatamente, ele irá vê-la sob essa luz. Infelizmente, os homens são famosos pela facilidade que têm de atribuir às mulheres a responsabilidade por suas próprias más disposições. As disposições, atitudes ou humor em um homem, como iremos ver, são efeitos desagradáveis que descem sobre ele, vindo de seu lado feminino, não sendo, regra geral, bem esclarecidos sobre sua própria psicologia. Os homens, na maioria, projetam a censura relativa a essas más disposições em suas mulheres, levando-se em conta que a mulher que um homem já amou alguma vez e que era considerada uma deusa, pode com a mesma facilidade ser por ele vista como uma bruxa. Então, ela se torna tão desvalorizada quanto uma vez já foi supervalorizada. As mesmas projeções são feitas por mulheres em relação a homens, evidentemente. Quando uma mulher projeta sobre um homem sua imagem de ânimos positiva, a imagem do Salvador, do herói e do guia espiritual, ela supervaloriza tal homem, fica fascinada por ele, sente-se atraída para ele, vendo-o como o homem máximo e o amante ideal. Só se sente completada por ele, como se fosse através dele que ela encontrasse a sua própria alma. Tais projeções são particularmente prováveis de serem feitas sobre homens que possuem o dom da palavra. Um homem que sabe usar bem as palavras, que demonstra força ao recorrer a ideias e que é eficiente em traduzi-las e transmiti-las, representa uma figura ideal para receber tais projeções do ânimos de uma mulher. Quando isso acontece, ele se torna mais importante do que a vida para ela, e esta fica bem contente de ser a mariposa amante, voando em torno da chama. Dessa maneira, ela perde a chama criativa de dentro de si, deslocando-a para o homem. O homem que recebe tais projeções pode muitas vezes não ser digno delas. Por exemplo, Hitler parece ter recebido a projeção do ânimos das mulheres de seu tempo. Ele possuía uma qualidade arquetípica quando falava, e um poder de fascinação com as palavras. Certa vez, perguntei a uma mulher judia, minha amiga, quem sustentava a Alemanha nazista naquela época. Como podia acontecer que as mulheres alemãs se mostrassem tão dispostas a enviar seus filhos para Hitler a fim de serem destruídos em suas máquinas de guerra? E por que motivo não faziam a mínima objeção contra isso? Ela respondeu-me que se sentiam a tal ponto fascinadas pelas palavras dele que jamais deixariam de fazer qualquer coisa que ele pedisse. Quando um homem carrega uma projeção positiva do ânimos para uma mulher, ele pode sentir-se lisonjeado. Pode até ser uma experiência que o encha de orgulho, o fato de carregar tais projeções. Todos nós desejamos muito identificar-nos com as fortes imagens projetadas sobre nós e, dessa maneira, escapar da tarefa muito mais humilde de
reconhecer as autênticas limitações de nossas personalidades. Mas o homem também, bem depressa, pode começar a perceber o desagradável aspecto inerente ao suportar essas projeções. Ele começa a sentir a qualidade irreal, pegajosa e viscosa que se inseriu no relacionamento. Como Irene de Castilejo o expressou: quando uma mulher olha para um homem como se fosse o protetor de sua alma, isso apenas irá fazê-lo declarar-lhe com impaciência que ela está vendo no relacionamento mais coisas do que as que realmente existem. Jung também comenta o que acontece com um homem que carrega em si uma projeção do ânimos. Quando alguém projeta o ânimos sobre mim, afirma ele, sinto-me como se fosse um túmulo com um cadáver dentro, um peso morto peculiar. Sou como um desses sepulcros que Jesus falava, com toda espécie de vermes por dentro. E, além disso, positivamente, o cadáver de mim mesmo, de modo que se torna impossível sentir a própria vida. Uma real projeção do ânimos é assassina, porque a gente se transforma no local em que o ânimos é sepultado. E ele é sepultado exatamente como os ovos de uma vespa no corpo de uma lagarta. E quando os filhotes saem, começam a se comer por dentro, o que é muito nocivo. Jung refere-se ao ânimos como sendo sepultado quando projetado, porque ele morre na medida em que seu desenvolvimento consciente como função psicológica é atingido. Como já dissemos, as projeções negativas estão sempre rondando por perto. O mesmo homem que um dia pareceu fascinante e magnífico pode bem rapidamente ser encarado como uma pessoa irritante e frustrante. A projeção positiva diminui sua intensidade, enfraquece-se quando a familiaridade expõe o relacionamento a uma grande dose de realidade. E, no caso, a projeção negativa está logo a postos para ocupar seu lugar. O homem que já foi supervalorizado agora é desvalorizado. Um dia visto como herói, agora se transforma num demônio que parece responsável por todas as desilusões da mulher no amor e por sentir-se ela diminuída. Se tanto um homem quanto uma mulher projetam suas imagens positivas um sobre o outro simultaneamente, temos aquele estado aparentemente perfeito de relacionamento conhecido como estarem os dois apaixonados, um estado de fascinação recíproca. Os dois declaram, então, estar apaixonados um pelo outro, e se acham firmemente convencidos de que agora encontraram o relacionamento máximo. Tais relacionamentos podem ser diagramados da seguinte maneira: ego do homem, ânima; ego da mulher, ânimos. Se agora derem uma pausa no vídeo, poderão ver o diagrama na tela. Neste diagrama, podemos ver que existe um relacionamento a nível consciente entre as personalidades do ego do homem e da mulher, representado pela linha A, mas existe também uma forte atração entre os dois, representada pelas linhas B e B1, que constitui o resultado das imagens projetadas da ânima e do ânimos positivos. No entanto, o fator mais poderoso de todos é a linha C, que representa a atração verificada através do inconsciente. Aí é como se o ânimos da mulher e a ânima do homem estivessem apaixonados um pelo outro. E aí reside o laço, o forte impulso de um para o outro, a fonte do magnetismo do estado de apaixonados. Há muito a dizer sobre o apaixonar-se. A maioria de nós, provavelmente, pode lembrar-se da primeira vez em que se apaixonou.
e de quantas emoções inesperadas e fortes então ocorreram e encontraram vazão. Ter a experiência de apaixonar-se equivale a tornar-se aberto aos assuntos do coração de maneira maravilhosa. Pode ser o prelúdio de uma expansão valiosa da personalidade e da vida emocional. É também uma experiência importante, porque aproxima os sexos e inicia o relacionamento. Quanto ao saber se isto leva a consequências felizes ou infelizes, a vida se mantém em movimento desse modo. Talvez, principalmente com pessoas jovens, apaixonar-se é uma experiência natural e bela, e uma vida que jamais conheceu tal experiência, sem dúvida alguma fica empobrecida. O fato, entretanto, é que os relacionamentos exclusivamente baseados no estado de paixão nunca duram. Como veremos no capítulo 4, apaixonar-se é próprio para os deuses, não para os seres humanos. E quando os seres humanos tentam reclamar para si a prerrogativa dos deuses e viver num estado de paixão, que é diferente do verdadeiro amor recíproco, surge um movimento do inconsciente para interrompê-lo. O relacionamento entre pessoas apaixonadas simplesmente não resiste, quando submetido à prova ou teste da realidade de um relacionamento humano verdadeiro. Ele só consegue sobreviver num mundo de fantasia, em que o relacionamento não é testado no desgaste cotidiano da vida real. Quando vivem juntos nas condições humanas do dia a dia, João e Maria logo se tornam reais um para o outro, como seres humanos imperfeitos e atuais. Quanto mais reais se vão tornando um para o outro como pessoas, menos possibilidades há de as imagens mágicas e fascinantes provenientes do inconsciente permanecerem projetadas sobre eles. Bem depressa, o estado de apaixonados se esvai e, pior ainda, a mesma ânima e o mesmo ânimos que vez se apaixonaram um pelo outro podem agora começar a brigar. A incapacidade do estado de apaixonados suportar o desgaste da vida humana diária é reconhecido por todos os grandes poetas. Foi por isso que o relacionamento de Romeu e Julieta teve de terminar com a morte. Seria inadmissível para Shakespeare ter de concluir a sua grande história de amor mandando seu casal de amantes até uma loja Sears para comprar panelas para a cozinha deles. Num instante, eles teriam brigado por causa da frigideira que iriam escolher, do preço que iria custar, e toda a bela história de amor de repente estaria evaporada. Grandes poetas deixam tais histórias de amor entregues a quem elas pertencem, nas mãos dos deuses. Ora, se um casal humano insiste em viver da fantasia de amor, eles podem fazer despencar tudo em cima de suas cabeças, arruinando-as. É o que Lancelot e Guinevere fizeram em Camelot. Depois de se haverem apaixonado, insistiram em transformar seu relacionamento de amor num problema pessoal, procurando encontrar suas vidas neste plano, acontecesse o que acontecesse. Na medida em que eles tentavam identificar-se um com o outro e possuir-se reciprocamente, satisfazendo suas fantasias de amor com um relacionamento sexual, eles provocaram em torno de si a ruína de Camelot, a grande mesa redonda simbolizando a plenitude. Ficou despedaçada e a história de amor de ambos tornou-se a trágica história da destruição do lindo castelo e do fracasso, não só deles, mas também do nobre rei Arthur e de seus numerosos e bravos cavaleiros. O fato de o estado de apaixonados não poder suportar o desgaste da vida diária não corresponde ao que desejamos
pelo menos não nos dias de hoje na América, que descreve o estar apaixonado como a meta do relacionamento entre os sexos e constantemente expõe isto aos nossos olhos nos anúncios de televisão. Os seres humanos não são muito perspicazes quando se trata de substituir a realidade pelas seduções da imaginação e da fantasia. Preferimos continuar procurando o homem ou a mulher perfeitos, no caso, o homem ou a mulher que corresponderá à imagem ideal e à garantia de que com ele ou ela nós nos sentiremos felizes e realizados. Ainda que isto leve a um desapontamento ou decepção depois do outro, e vá acrescentando cada vez mais amargura ao nosso cálice de vida. Agora, precisaríamos deixar bem claro que, segundo o grau em que um relacionamento se baseia em projeção, o elemento do amor humano pode estar faltando. Quando nos apaixonamos por alguém que não conhecemos como pessoa, mas por quem somos atraídos porque reflete para nós a imagem do Deus ou da deusa em nossas almas, é, num certo sentido, apaixonarmos por nós mesmos, apaixonar-se cada um por si mesmo e não pela outra pessoa. Não obstante a aparente beleza das fantasias de amor que costumamos ter nesse estado de apaixonados, podemos, de fato, encontrar-nos num estado de espírito profundamente egoísta. O amor real começa somente quando uma pessoa chega a conhecer a outra, para quem ele ou ela é realmente um ser humano. E quando começa a amar esse ser humano e a preocupar-se com ele. Nenhum ser humano pode concorrer com os deuses e deusas em todo o seu brilho e glória. E, antes de mais nada, ver a pessoa que amamos como ela ou ele é, e não em termos de projeções, pode parecer desinteressante e decepcionante, porque os seres humanos são, no seu todo, pessoas comuns. Por causa disto, muitos preferem estar passando de uma pessoa para outra, sempre procurando o relacionamento máximo, melhor possível, deixando sempre o relacionamento que está mantendo quando as projeções se desgastam e a paixão termina. É evidente que, com raízes tão pouco profundas, não pode desenvolver-se nenhum amor real e permanente. Ser capaz de um amor real significa amadurecer, estimulando expectativas realistas em relação às outras pessoas. Significa aceitar a responsabilidade por nossa própria felicidade ou infelicidade, sem esperar que a outra pessoa nos faça felizes e sem censurá-la como se fosse responsável pelas nossas más disposições ou frustrações. Naturalmente, isso torna o relacionamento real um problema difícil, em favor do qual devemos trabalhar. Felizmente, as compensações existem, porque somente através desse caminho nossa capacidade de amar amadurece. Isso não quer dizer que a projeção seja uma coisa má. Em si, a projeção da ânima e do ânimos é um evento perfeitamente natural, que sempre há de ocorrer. A ânima e o ânimos estão vitalmente despertos em nossas psiques. Como vimos, eles nunca serão tão bem conhecidos por nós que não se projetem sobre membros do sexo oposto. Dessa maneira, por meio da projeção, eles se tornam visíveis para nós. Toda vez que ocorre uma projeção, surge para nós uma nova oportunidade de conhecermos o nosso interior, os parceiros invisíveis. E esse é o caminho para chegarmos ao conhecimento de nossas próprias almas. Ainda existe o fato de, como já observamos, a projeção ser muitas vezes o fator que, primeiro que todos os outros, aproxima os sexos. O homem e a mulher são tão diferentes
que é preciso um grande poder de atração para uni-los, em primeiro lugar. A projeção produz essa influência por causa da fascinação com que reveste o membro do outro sexo. Por essa razão, a maior parte dos relacionamentos de amor começam com projeção, e isso proporciona vida para que depois a vida se movimente. A pergunta é: que acontece então? Será que esse relacionamento se transforma num veículo para o desenvolvimento da consciência, ou será que o introduzimos em nossa natureza infantil e vamos continuando a viver, insistindo em que algum dia encontraremos um relacionamento que nos ofereça perfeita felicidade e realização plena? A projeção em si não é boa nem má. O que fazemos com ela é que deve ser levado em conta. Aqui há 2 exemplos da história que podem ajudar-nos. Dante e Marco Antônio são ambos exemplos clássicos de homens cuja ânima se projetava em mulheres. Acontece, porém, que eles lidavam de modos bastante diferentes com suas projeções. Quando tinha apenas 9 anos de idade, segundo Boccaccio, Dante encontrou Beatriz, que também estava com 9 anos. Imediatamente apaixonou-se por ela. Quando nos apaixonamos subitamente por alguém, podemos ter a certeza de que alguma projeção entrou em jogo. Pois, como poderíamos apaixonar-nos por alguém que ainda não conhecemos? A descrição que transcrevemos a seguir, idealizada a respeito de Beatriz, que Dante escreveu alguns anos mais tarde, mostra a poderosa influência que a imagem de ânima projetada teve sobre Dante. Sua roupa naquele dia era de uma cor nobre, um leve e belo tom de carmesim, enfeitado e bordado de maneira adequada à sua tenra idade. A tal momento, devo dizer com o máximo de verdade que o espírito de vida, que habita o quarto mais secreto do coração, começou a tremer tão violentamente que as mínimas pulsações do meu corpo ficaram abaladas. E, tremendo, eu disse estas palavras: Ex Deus fortium me, que venies dominabitur mihi. Eis uma divindade mais forte do que eu, que, vindo, consegue dominar-me. A partir de então, o amor passou a governar a minha alma. Somente aos 18 anos foi que Dante viu novamente Beatriz. Depois do segundo encontro, ele escreveu a respeito dela. Aconteceu que a mesma dama maravilhosa apareceu diante de mim, toda vestida de puro branco, e, ao atravessar a rua, voltou seus olhos para onde eu estava dolorosamente envergonhado, e, através de sua cortesia sem palavras, ela me cumprimentou com uma atitude tão bela que eu parecia, então, ter alcançado os limites extremos da felicidade. Saí dali como se estivesse intoxicado. E Dante acrescenta de modo significativo: depois, como eu já possuía certo grau da arte de discursar com rima, resolvi fazer um soneto. Com isso, terminou praticamente o relacionamento entre Dante e Beatriz, se é que podemos chamar de relacionamento um encontro tão rápido. Mas começou o relacionamento de Dante com sua própria alma, e tal encontro lançou-o de vento em popa em sua deslumbrante e vigorosa carreira de poeta. Dante escreveu muitos de seus belíssimos sonetos para Beatriz e, na sua obra-prima, a Divina Comédia, Beatriz reaparece como seu guia no céu. O fato de que, aos 33 anos, Beatriz se casou com outro, morrendo um ano depois, não desanimou Dante em nada. Ele transformara seu encontro com a ânima, que recaiu sobre Beatriz, numa obra sólida e criativa, e fez durar a vida inteira. A experiência do general romano Marco Antônio foi bem diferente.
Depois do assassinato de Júlio César em 44 AC, o filho adotivo de César, Otaviano, passou a ser o imperador no Ocidente e Antônio no Oriente. Antônio dirigiu-se para seus novos domínios, a fim de receber a homenagem dos vários reis e rainhas que agora se achavam sob o seu governo, entre as quais estavam Cleópatra, a rainha do Egito. Durante dirá a respeito dela: Cleópatra era uma grega macedônia de origem e mais provavelmente loura do que morena. Ela não era especialmente bonita, mas a graça do seu semblante, a vivacidade do seu corpo e de sua mente, a variedade de seus comprimentos, a suavidade de suas maneiras, a própria melodia de sua voz, combinavam-se com sua posição real para fazer dela um vinho atordoante, mesmo para um general romano. Ela conhecia a história, a literatura e a filosofia grega, falava grego, egípcio e siríaco, e mais superficialmente outras línguas também. Ela reunia o fascínio intelectual de uma Aspásia ao sedutor abandono de uma mulher completamente desinibida. Cleópatra, que supunha ser a conquistada, transformou-se em conquistadora, enquanto viajava pelo rio Cídno para encontrar-se com Antônio, numa embarcação com velas de púrpura, popa dourada, remos de prata que acompanhavam o ritmo da música de flautas, pífaros e harpas. Suas servas, vestidas como ninfas e sereias do mar, formavam a tripulação, ao passo que ela própria, vestida como Vênus, ficava sob um baldaquim revestido de tecido de ouro. Quando Antônio encontrou esta sedutora aparição, apaixonou-se por ela imediatamente, e assim começou um dos mais famosos e trágicos romances de amor existentes na história. Cleópatra tornou-se como que a alma de Antônio e, consequentemente, gozou de enorme poder e prestígio junto dele. Antônio enfraqueceu-se desastrosamente, porque só podia experimentar sua alma tal como se projetava em Cleópatra. E, a partir desta época, suas qualidades de general e de líder se deterioraram. Até então, Antônio havia sido um chefe militar famoso, cuja coragem e dedicação ao seu exército tinha conquistado a firme lealdade de suas tropas. Entretanto, lamentáveis devem ter sido os caminhos de libertinagem e de busca do prazer percorridos por Antônio nas épocas de paz, ao passo que, durante a guerra, o melhor dele vinha à tona e ele demonstrava ser um homem de coragem e um excelente general. Depois, Antônio perdeu essa qualidade de determinação que deve ter marcado o militar bem-sucedido. Por exemplo, quando ele teve uma acentuada desvantagem em relação aos partos e deveria tê-los derrotado numa campanha decisiva, preferiu adiar a luta para que seus inimigos contassem com a oportunidade de reunir suas forças e resolver suas divergências internas. Ele agiu, segundo Plutarco, como um homem que já não tinha controle de suas faculdades, que, sob os efeitos de alguma droga ou mágica, ainda se achavam voltadas para trás, como que procurando outra coisa. Isto foi pouco antes de Otaviano e Antônio se desentenderem e um marchar contra o outro com suas forças para uma batalha decisiva. Antônio tinha um exército superior e era um general mais experiente, enquanto que Otaviano havia construído uma nova força naval e alcançado vitórias navais recentes no Mediterrâneo Ocidental. Mas Antônio preferiu enfrentar Otaviano no mar, porque Cleópatra, que possuía uma frota sua, assim o quis. A tal ponto estava ele agora reduzido a um mero apêndice da pessoa de Cleópatra, escreve Plutarco,
que, embora fosse muito superior ao inimigo em forças atuantes em terra, que, mesmo sem a aprovação de sua mestra e senhora, desejou que a vitória fosse ganha por mar. As duas equipes navais travaram a famosa Batalha de Ácio em 31 a.C. Antônio destacara do seu poderoso exército mais de 100.000 homens e colocavam-os a bordo das grandes e pesadas galeras que constituíam sua frota. Otaviano foi ao encontro dele com sua frota de embarcações menores, porém muito mais fáceis de serem manobradas. Além disso, as embarcações de Antônio eram dirigidas por marinheiros recrutados e inexperientes, ao passo que as de Otaviano o eram por romanos experimentados e leais. Não obstante, a batalha poderia ter sido ganha por Antônio, se não fosse o seu exagerado apego a Cleópatra, escreve Plutarco. Mas a sorte do dia ainda não estava decidida e a batalha apresentava igualdade de condições, quando, subitamente, 60 navios de Cleópatra foram vistos levantando as velas e afastando-se velozmente pelo mar, passando direto no meio das embarcações em combate. O inimigo ficou atônito ao vê-las afastar-se, auxiliados por um vento favorável em direção ao Peloponeso. Foi aí que Antônio mostrou ao mundo inteiro que ele não mais agia movido pelos pensamentos e pelos motivos de um comandante ou de um homem, ou mesmo segundo o seu próprio critério afinal, e que ficava bem provado como sendo uma grande verdade o que certa vez se dissera por gracejo: a alma de um amante vive no corpo de outra pessoa. Pois, como se ele tivesse nascido já constituindo uma parte dela e fosse obrigado a segui-la para onde quer que ela fosse. Assim que viu o navio dela indo embora, ele abandonou todos os que estavam lutando e sacrificando suas vidas por ele, e embarcou numa galera de 5 pares de remos para segui-la, justamente quando esta começara a provocar o fracasso dele, decidida, de então em diante, a concretizá-lo totalmente. As forças de Antônio, desorientadas com a fuga de seu chefe, perderam a batalha. Durante algum tempo, suas tropas remanescentes reuniram-se em terra e mantiveram-se firmes, esperando a volta do seu líder. Mas, quando se constatou que Antônio de fato não voltaria mais, até os seus soldados mais leais passaram para o lado de Otaviano vitorioso. Enquanto isso, Antônio, mergulhado em profunda depressão, regressara ao Egito para aguardar a sua definitiva destruição. Alguns meses depois, ambos, Antônio e Cleópatra, mataram-se por suas próprias mãos. A diferença de desfecho entre as vidas de Dante e de Antônio pode ser atribuída aos modos pelos quais eles corresponderam à projeção da ânima. Os dois experimentaram a força da ânima quando projetada sobre uma mulher mortal. Dante, porém, transformou a experiência numa obra criativa e realizou a sua Beatriz como sendo uma figura de sua própria alma. Antônio foi incapaz de sentir a sua alma, a não ser através de uma projeção, que o levou a uma vida de prazer e de idolatria. E, assim, desencaminhou-o, levando-o à perda da integridade de sua personalidade. Esses dois exemplos foram extraídos dos anais da história, mas a projeção da ânima e do ânimos, bem como as resultantes complicações para o relacionamento entre homens e mulheres, continuam sendo o problema diário dos psicoterapeutas. Até a próxima parte, meus irmãos e irmãs. Bons estudos. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram, deixando um apoio. Namastê.